Amigos, bom dia, queridos irmãos, que a alegria do Mestre Jesus irradie aos nossos pensamentos a esperança, a confiança, a certeza de que Jesus olha por todos nós e que na nossa caminhada possamos compreender os fardos que ainda carregamos, tão necessários à nossa modificação espiritual. Hoje nós vamos ler o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. O de que precisa o Espírito para ser salvo. Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos, doente ou preso, e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizerdes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem, faze isso e viverá. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes, a mais eu te pagarei quando regressar.
Qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as de que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoado. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmo antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o que se dá. Ele próprio, o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos na condição absoluta da felicidade futura. Senhor, amado Mestre, nesta manhã sublime, buscamos na sua figura excelsa toda a vibração do amor, rogando que nos sustente para que possamos sanear as sombras das iniquidades que ainda vivem em nós. Que essas lições, Jesus, são pérolas divinas que precisamos cultivá-las em nosso coração. Auxilia-nos, Senhor, a vivenciar o bem, a compreender a prática do amor e da caridade. E dentro dessas premissas divinas, possamos sentir o valor do amor, do perdão, para que possamos abrigar dentro de nós esses conceitos que hão de modificar a nossa vida. Que Deus, na sua infinita bondade, nos assista hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, é uma narrativa bastante expressiva, tanto dos dois evangelistas, Lucas e Mateus, quando nos mostra, na verdade, a grandiosidade desta parábola, mostrando quando nós acudimos o próximo e quando deixamos de acudir. A parábola do samaritano é uma parábola que mexe muito com a nossa personalidade, porque nós a conhecemos de forma que nos estimula a grandes reflexões sobre aquilo que Jesus veio nos falar. É preciso que a gente possa entender a primeira pergunta, né, desse doutor da lei, e quando Jesus fala para ele sobre a lei de Deus. Então ele pergunta, né, Jesus, como é que ele poderia fazer com o próximo aquilo que ele estava falando. Eu tive fome e me destes de comer, e tive sede e me destes. E os discípulos então perguntaram, quando o Senhor esteve preso, quando o Senhor teve fome, né? E lá depois ele fala ao contrário, quando nós precisamos de alguém que nos ajude, tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, narrativa de Mateus, nós vamos perceber quando ele diz nas duas situações, todas as vezes que fizestes
a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E mesma coisa quando ele fala, né, que teve fome e não destes de comer, ele diz: em verdade vos digo todas as vezes que faltastes com a assistência de um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Então, nessa hora, nós vamos ver que o doutor da lei, que queria muito pegar Jesus, ficava jogando insinuações, ele logo pergunta, né? Mas quem era, de que forma, né? Quem era o próximo, de que forma ele podia reconhecer o próximo? E ele então, antes de falar, ele fala o que é que está escrito na lei. Como lês tu? Então ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou então Jesus: respondestes bem, faze isso e viverás. Será que Jesus falou isso só para o doutor da lei? Ou ele fez uma afirmativa para que nós também pudéssemos compreender? Faze isso e viverás. Quer dizer, eu preciso aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e eu preciso entender que tudo aquilo que eu fizer a Deus, eu devo fazer ao meu próximo, como eu faço a mim mesmo. É isso que Jesus está nos referindo dessa forma. Então, quando ele pergunta, e quem é o meu próximo? Jesus então traz a parábola do samaritano. Mas nessa parábola tem uma questão que acho que convém a gente repetir alguns itens. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. A palavra descer é uma questão que precisamos de refletir. Por quê? Jerusalém era uma cidade espiritualizada. Jericó era uma cidade comercial, onde tinha muito comércio, muitas vendas, muita compra, um pensamento muito materialista. E quando aqui fala um homem descia de Jerusalém a Jericó, parece-me que a gente também vai se distanciando, né, de toda aquela vibração que a gente recebe numa cidade ou num local de muita vibração espiritual. Tanto é que muitas vezes a gente pode perceber as pessoas chegam aqui em Sacramento, no Colégio Allan Kardec, e falam: nossa, vim aqui me abastecer. Então, com certeza, a pessoa encontra no Colégio Allan Kardec essas vibrações emanadas pelos espíritos que dirigem esta casa em nome de Jesus e de Eurípides. Mas aqui ele mostra uma coisa muito importante, que ele mostra que a pessoa, né, que quando ele descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de salteadores que depois de o despirem, espancaram e retiraram, deixando-o meio morto. Se nós observarmos, no tempo de Jesus até hoje, já se passaram mais de 2000 anos. E essa situação ainda é tão presente em nossa vida. Nós estamos com a mente num patamar muito primitivo ainda, de instintos ainda não elevados que chegassem a uma inteligência mais lúcida. Essa é uma questão que nos chama a atenção. Ver uma pessoa que está atravessando um deserto e pega essa pessoa, bate e deixa ali ao relento, esperando que ela morra. Então, depois, por coincidência, descia no mesmo caminho o sacerdote. Quando a gente fala em sacerdote, dá-nos a impressão que seja um homem do bem, um homem bom. E aí ele fala assim: por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando viu, passou de largo. Olhou, não tomou nenhuma providência e se afastou. E do mesmo modo, passa também um levita. Levita era aquele que escrevia, né, que era escritor, que ele escrevia as epístolas, os parágrafos da lei antiga, da lei mosaica. E aí ele fala assim: do mesmo modo, também um levita chegando ao lugar vendo e passou de largo. Então, as pessoas aqui que ele está referindo na parábola, que Jesus está se referindo na parábola,
são pessoas importantes na sociedade. Um padre tem sempre a sua importância, o seu destaque. E aquele que é o escriturário, né, que está sempre fazendo, trabalhando em cartórios, fazendo essas escrituras, são pessoas que têm conhecimento. Mas aí ele busca aquele que era simples, aquele que era humilde. Então ele nos traz assim uma observação muito importante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, olha, ia de viagem, não estava descendo e nem subindo, ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. Chegando-se, atou-lhe a ferida, deitando nele azeite e vinho, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. E ele tinha que prosseguir na viagem. Então ele chama o hospedeiro e fala para o hospedeiro que cuidasse dele e que na volta ele restituiria tudo aquilo que ele gastou. Então nós vamos ver que o samaritano foi o que usou de compaixão e de misericórdia para com ele. E é por isso que Jesus diz: vai e faze tu o mesmo. E se hoje a gente não vai poder fazer, pegar e levar para o hospital, mas pelo menos chama o SAMU, uma ambulância, busque recurso para as pessoas, né? E nós vamos ver que em todas as parábolas de Jesus, ele traz como próximo aqueles que são pequenos, os humildes, que são os repudiados muitas vezes, né? Pelas seitas que dominantes, por aqueles que são importantes. E aí nós vamos fazendo essas análises para a gente ver que em todas as parábolas Jesus procura aqueles espíritos que trazem um sofrimento maior. Mas aqui ele mostra o que o samaritano fez. Primeiro, o samaritano era uma pessoa herética, eles achavam que eles não comungavam com os mesmos ideais, e nós vamos ver que aquela pessoa que foi saqueada foi acudida por um samaritano. Tanto o sacerdote quanto o levita significam os parâmetros de uma pessoa, uma coletividade que tem outros interesses dogmáticos, fazem seus cultos, enfim. E aí ele fala do samaritano que ele tira o azeite. O que é o azeite? O azeite é o símbolo da fé. E o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna. Olha que interessante. Essa é a sua doutrina. E o vinho que ele fala que ele joga para desinfetar, para limpar, né? Junto com o azeite, é o suco da vida, é o espírito da sua palavra. Os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar do doente são claridade e sabedoria. Mas, o mais que o enfermeiro gastar resume na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, para que todos sejam recompensados. E aí nós vamos ver que por isso que Jesus fala, né, do hospedeiro que receberam os seus ensinos, que o dinheiro, os denários, para cuidar daquele ferido. Todos nós podemos dar alguma coisa para o outro. Essa parábola, ela tem um significado muito grande. Quantas vezes somos convidados a assistir os nossos irmãos na nossa caminhada e nós ignoramos e depois usamos a tribuna para falar de Jesus e da caridade. E, na verdade, não procedemos conforme o samaritano procedeu. Fica aí um convite, meus irmãos, que a gente faça, né, aquilo que Jesus nos recomendou, que nós possamos entender a dor do nosso irmão. E se a gente não pode fazer mais do que seria a nossa força, que a gente busque auxílio para contribuir com o bem-estar do nosso próximo. E hoje no nosso lar há tantos caídos, tantos familiares passando por dificuldades morais, e nós nem muitas vezes conseguimos contribuir com o bem-estar do outro. Deixamos aqui para vocês essa parábola tão significativa, pedindo a Jesus que nos ajude, nos transmita o passe,
Fortaleça a nossa vontade para que nós possamos aprender a servir Jesus, tanto quanto os Espíritos têm nos auxiliado e nos servido. Mestre, que o passe seja um reflorescimento de nossas ideias. Tenhamos força e coragem para vencer os obstáculos do dia a dia com compaixão e com misericórdia. Fluidificai as nossas águas, Jesus, para que elas se transformem em medicamentos e que nós possamos sentir a força deste amor dentro de nós. Muito obrigado, Jesus. Que o seu amor se estenda a todos os que choram, todos os doentes, todos os enfermos do corpo e do espírito. E assim, queridos amigos, receba com carinho as vibrações que são emanadas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.